Bom, estamos aqui de volta com o nosso CimaCast, agora uma edição mais voltada para o corporativo, né? Para soluções empresariais, para o seu negócio. Você que é empresário e está precisando, agora a gente vai voltar com uma série bem legal voltada para essa área, para essa vertente. E hoje a gente está recebendo o pessoal da IBM aqui, que vieram de fora, né? Temos uma importação e temos o Local. Rocha, mais local. Mas queria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente, né? Depois eu apresento o Ju, que já tá comigo. Mas. Perfeito, Bi. Obrigada, Maria. obrigada pelo convite. Eu sou a Maria, sou de fora, sou colombiana. Eu sou responsável pelo atendimento da região sul para os assuntos de IBM Storage. E já o Rochinha é o meu anjo aqui, a parte técnica, é? Exatamente. Eu sou Anderson Rocha, sou pré-vendas, né, que nós chamamos da IBM. A gente faz a parte de arquitetura e toda a sustentação de uma venda na parte técnica, né? Então, o objetivo aqui é a gente ajudar aí nos esclarecimentos aí das nossas soluções. Que legal. Então você ajuda ali também na montagem dos projetos, as necessidades, levantar as necessidades da galera, é isso? Exato. Na verdade, eu tenho um longo período de IBM, né? Eu comecei no time de suporte e a IBM ela prima muito isso. A gente tem uma formação e um background, né? Então, eu tenho 25 anos já de IBM. Comecei no time de Acabou de... suporte, depois a parte de mão na massa, que a gente chama que é o delivery. Então a ideia aqui é agregar, ver algumas experiências que nós já tivemos aí nesse período e como time técnico agregar sempre na venda para sair sempre de forma transparente, né? Com bastante, né, seriedade aí os projetos. Que bacana. A gente tá com o cara aqui então, gente. Dá Longe disso. preparado. Que Longe... é isso? O legal da IBM é que a gente, assim, sabe que não sabe nada, né? Porque Cada sempre tem vez... pessoas realmente que são muito qualificadas, principalmente o time de fora, é uma empresa que prima muito isso, a longevidade. Tem muitas pessoas de muitos anos, assim, 40, 45 anos ainda, trabalhando na empresa. É bem Que interessante. bom, que legal, né? Uma A empresa bem... quantidade de informação que essa Essa pessoa tem cabecinha. aqui. É quase uma história. Que legal. É quase história, que legal, bacana. A IBM é de onde? A IBM é americana, né? Americana. Inclusive, tem uma curiosidade que a IBM Brasil foi o segundo escritório, né, aberto, na verdade, o primeiro escritório aberto fora dos Estados Unidos. Que legal. Foi um desbravamento que fizeram e é uma empresa já centenária aqui no Brasil. Caramba, Bem bacana. não sabia, que legal. Apresentar o Ju, né? Nosso segundo especialista aqui, agora da Cima. Eu sou o Juliano, sou pré-vendas na Cima. Tento fazer mais ou menos o que o Rochinha faz, mas um pouco menos conhecimento, né? Mas Que isso. estamos aí tentando também. Esse é o nosso storage. É o da Cima, né, no caso. Que legal. Bom, então acho que para começar, aliás, a gente já contextualizou, falou até um pouquinho de IBM na história aí, mas queria entender um pouco mais do foco de atuação da IBM, né? Para a gente poder apresentar um pouquinho mais essas soluções, o que a IBM tem para entregar, para quem não conhece, né? Para quem não entende o que é a IBM. Acho que é uma pergunta que muitas pessoas, principalmente da minha geração, fazem hoje. E a IBM tem várias linhas de negócio. Então, hoje é muito forte essa parte de inteligência artificial, automação, mas a IBM também está nessa parte da infraestrutura, a nuvem híbrida, assim, a gente entende que clientes precisam ter coisas locais e também na cloud. Então, toda essa parte de automação, infraestrutura, mas business, negócio, cliente final. A gente já não vende os laptops como fazíamos no passado, mas é todo esse negócio enterprise, entregar valor para as empresas. Legal. Quer complementar, Rocha, com alguma coisa? Aqui no Brasil tem algo que sobressai, alguma solução ao... Hoje em dia o foco é segurança. É? Então, quando a gente fala de segurança, a inteligência artificial e produtos voltados à segurança, que pode ser desde um equipamento, né, super seguro no sentido de resiliente, né? São importantes e fundamentais para as grandes companhias. Então hoje eu até brinco, né? Se a IBM parar hoje, a gente vai parar alguns segmentos do mundo. Então isso traz uma responsabilidade muito grande a nível mundial. E isso a gente acaba herdando aqui no Brasil, né? Nos principais players que a gente vai comentar à frente aí no podcast. Que legal, que bacana. Por que hoje, quando a gente fala principalmente da segurança, né? Por que a IBM se destaca? Ju, por que você acha que a IBM seria uma marca que se destacaria, né? Uma solução assim, sabe? Eu acho que o que o Rochinha falou, a parte de resiliência do produto em si é bem grande. Geralmente é focado para ter uma qualidade do produto, o produto parar o mínimo possível ou quase nunca parar, né? Então um produto diferenciado e também agora com essa parte de segurança, parte de o mundo inteiro precisa de mais segurança, né?
Então, a IBM também ajuda nesse cenário para melhorar bastante coisa desse tipo. Que legal. Falando de uma forma bem leiga, a gente está falando de, né, o produto não vai parar, tem uma, né, uma durabilidade, uma vida útil, enfim. Que produto? O que seria, né? O que a gente entrega nessas soluções Então, com a IBM? portfólio, né? Uhum. A IBM ela é dividida em algumas torres, né? Aqui nós representamos a torre de storage, né? Que chamamos de BU lá dentro da IBM. Então, nesse mundo de storage, quando a gente fala storage, a gente imagina lata, né? Uma caixa que armazena dados e é isso. E na realidade não é só isso. E tem uma parte de software e inteligência artificial embarcada. Então, mais à frente um pouquinho eu vou comentar alguns produtos, mas hoje nós cobrimos isso com produtos que fazem o armazenamento físico mesmo, mas que pode também já estar na nuvem como serviço. E também a camada de software para você poder ter o que nós chamamos de um storage definido por software. Então você abstrai um pouco a camada de ter que ter fabricante apenas IBM e consegue agregar o serviço de armazenamento de dados. Então a IBM ela se posiciona dessa forma, né, como portfólio, principalmente aí que entra as camadas de segurança, porque imagina você ter uma envergadura mundial para você conseguir pegar vários exemplos e conseguir sempre estar desenvolvendo novas patentes e produtos. Então esse é um diferencial hoje do time que a IBM mantém de Research Lab, que é o responsável para atender as tendências aí que estão vindo. Que legal. Quais são os maiores clientes, cases, assim, que vocês têm hoje no Brasil? Existe isso lá dentro? Sim, sim. Quer Tipo, eu sei que, imagino que deve ter muitos, mas... Posso falar por setores, né? Pode ser, pode ser. Então, assim, setor de óleo e gás, setor financeiro, varejo e pequenas e médias empresas aí, né, Maria? Que entra também. Principalmente isso. E assim, a gente tenta quebrar da cabeça dos clientes essa ideia que a IBM é muito cara. Uhum. Porque, geralmente, todo mundo acha que a gente só vende para Itaú, Bradesco, as grandes. maiores bancas do mundo, tudo. E a realidade é bem diferente hoje. A gente consegue atender clientes de todos os segmentos, todas as indústrias, porque todos têm os desafios. Então, é tipo isso, todos têm desafios de segurança, todos têm desafios de desempenho, o acesso às informações. Isso que a gente gosta de fazer. Falar com todas essas pessoas, entender qual que é o core do negócio, para a gente também adequar as nossas soluções. Isso que eu acho que é o diferencial, né? Não existe algo fechado. É isso que a gente também sempre tenta passar na cima. Quando é um projeto, olha, não é isso. X é para todo mundo. Vai do seu negócio. Então, eu acho que esse é o esquema hoje em dia, o que tem facilitado, na verdade, as empresas a garantirem uma solução legal, que seja acessível ao seu bolso. Então, não se trata de algo caro. Não é uma solução cara, porque para o seu negócio vai ser diante o que você precisa, né? E o que você pode, enfim. Então, acho que esse desenho que a gente consegue fazer nas empresas hoje que é legal. Que antigamente, talvez não era tanto assim, né, Roger? Era? Ou... Eu noto assim, pós-pandemia a gente tem uma realidade nova, né? Até brinco que a Maria fala que eu assusto, né, os clientes, né? Não é porque eu fiz boxe há muito tempo atrás. Mas a questão é assim, hoje o que é caro? Né? Vamos definir o que é caro. Então eu pego uma empresa de varejo, eu posso suportar 1 hora da minha frente de caixa parado? Então se eu somar quanto que custa isso, muitas vezes eu pago uma solução e um serviço de implementação inteira do produto. Então eu acho que meu papel, né, nosso papel, como até brinco, nós estamos aqui os mais antigos e os mais novos. Então o nosso papel como um pré-vendas é sempre elucidar de forma transparente que essas opções sempre são feitas a 4 mãos. Então esse input é aquela história, se a gente tem isso muito bem classificado, muda a abordagem com um patrocinador, o CIO da empresa, por exemplo, para ele poder falar, olha, realmente eu entendi o valor agregado que isso vai trazer. Então, do meu ponto de vista, não existe um caro e sim o que oferece-se de risco, né? E aí você vai ter várias opções no mercado para poder atender. No modelo IBM, a gente sempre faz isso a 4 mãos, com o portfólio que nós temos aí desenvolvido. Que legal. E qual é, assim, hoje... Aqui, Ju, a gente tem bastante cliente aqui em Maringá, né, já nessa... Sim, a gente tem toda a nossa região aqui do Paraná inteiro que a gente atua, né? A gente tem bastante clientes que podemos aumentar bastante isso, mas a gente tem bastante clientes com essa demanda de cibersegurança, de armazenamento, que hoje é um dos pontos bem grandes é a parte de cibersegurança, né? Os dados estar protegidos. Então, o cliente está precisando disso e está buscando isso também. Que legal. Qual que é o principal desafio que você acha hoje que a gente encontra nessas áreas? O principal desafio é a segurança do dado. Garantir a segurança do dado para o cliente. Muitas vezes o cliente nem sabe que tem toda essa necessidade, ele acha que os dados deles não são tão importantes, talvez, e muitas vezes é o que o Rocha falou. Ele
tem que fazer a conta quanto custa o tempo dele parado, né? Então, esse é o Aqui. grande ponto. Fora o risco de perca também, né? Porque isso envolve todo sei lá. É traumático. E aqui a gente também fala muito que você não tem que fazer a pergunta de será que eu vou ser atacado ou não? A pergunta real é, cara, quando seja atacado, consigo me recuperar? Quanta informação eu vou perder? Aham. Qual seria o risco, a perda de informação, a perda de valor que eu vou ter quando alguma dessas coisas acontecer no meu negócio? Então, esse é o principal desafio que a gente está vendo hoje. E também em questões de segurança, a gente tem que entender também que a informação está sempre crescendo. Assim, exponencialmente, a quantidade de dados que a gente está armazenando hoje é incrível. Ou seja, por exemplo, pensa, faz quanto tempo o seu iPhone tinha 8 GB? Verdade. Agora a gente já tem 500, 1 tera num iPhone. Agora imagina. Cloud, Esquece. Ele tem que Isso. pagar ali pra dar uma... Isso é o mundo híbrido, É verdade. entendeu? Verdade. São exemplos. Verdade. Na Então, nossa realidade aqui, na mão, né? Então imagina uma empresa. E Uhum. também que toda essa informação seja segura, porque então você Uhum. tem os dados, mas os dados estão crescendo. E você está protegendo esses dados, então você precisa área também adicional para fazer as cópias, backups, tudo. Então, esse é o verdadeiro desafio hoje, é segurança e crescimento. Verdade. Eu brigo lá na empresa toda vez. É uma briga, na verdade, com o meu CQO também. Porque a gente, do marketing principalmente, né? Eu sou do time de marketing lá da cima. E, cara, a gente tem muito arquivo. Muito, assim, foto, vídeo, daí eu fico sempre. Gente, acabou o espaço aqui. E arquivo Só pesado. pra comentar, não libera espaço pro Aí, marketing. ó, tá vendo? Boa. É uma briga, cara, toda vez. Você tem que tirar e a gente tem que pôr na nuvem. Mas eu uso às vezes, não, mas não dá, porque... E eu vejo lá que o HD tá cheio, todo mundo fica falando, olha, 90% é do marketing. 90% do marketing. E estamos lá lutando para aumentar esse espaço. Pois é. Futuramente você vai ter mais espaço. Temos um novo projeto, Maria. Aí, ó, exatamente. A Vamos gente já pode conversar. fazer um processo, não é? A gente, acima pode ser o quê? É o segundo do dia, já. Sucesso. A gente é fução, né? Essa galera do marketing, da comunicação é fução. Que nos anos 2000, um jovem invadiu o sistema da NASA. Conta pra gente um pouco, assim, o que é, né? O que significa um ataque cibernético nessa... Enfim, porque pra mim eu fiquei chocada até. Quando eu vi essa informação, eu falei, cara, que loucura, assim. E que loucura esse jovem, né? Tipo, vamos caçar ele porque o cara é... Não sei, eu imagino que seja... O que isso pode ocasionar? Né, corromper os riscos, o que isso traz para um negócio? Nossa, então, principalmente você tem que entender que quando um ataque cibernético ocorre, é geralmente que, literalmente, eles estão sequestrando seus dados. Então, eles vão criptografar as suas informações, inclusive eles conseguem vaziar os seus dados e eles vão cobrar uma taxa, que em inglês seria o ransom, por isso o nome ransomware. Então, eles vão falar, beleza, você tem que pagar X mil, milhões, não sei, em cripto, coisas assim, que você não consegue rastrear. E, então, você imagina, todas as informações que você tem vaziadas, e se você paga, isso não garante que você vai ter elas de volta. Então, você tem que ter diferentes alternativas de... Meu Deus, eu salvei essas informações no meu backup, salvei essas informações aqui isoladas, essas aqui estão criptografadas, essas aqui não. Então, todo esse tempo você tem que parar a sua operação, porque imagina, você não pode continuar o seu negócio, porque você não sabe se as informações que o empregado está acessando são informações certinhas, ou se já tem alguma informação errada, foi modificada e tudo. Então, tudo isso é... assim, um risco gigantesco para as empresas. Exatamente. Eu até brinco nesse exemplo. Imagina você ter um portal, né, que é a sua principal ferramenta de trabalho, e de manhã, né, aquele café, né, o café da manhã com a empresa, você tem um famoso not found. Isso é um ataque de ransomware quando o ambiente está sequestrado, por exemplo. Aí imagina esse hacker tá acompanhando isso, vendo o noticiário. Normalmente, se for uma empresa grande, eles gostam de fazer um excelente marketing. Barulho, né? Derrubei, né? Derrubei. Legal. Só que com a nossa proposta, ao próximo clique, alguns segundos, a gente está falando de 1 minuto, ele vai dar o clique e a página não vai estar mais not found. Isso é um ambiente resiliente. Que legal. Por quê? Eu entrego para a área de TI ou para os clientes as opções para ele voltar, seja de forma imediata, local, seja de uma forma alternativa, já pré-testada, porque o ataque a ransomware é silencioso. Antivírus, ferramentas tradicionais, normalmente não detectam.
E aí que entra a questão da pandemia que você perguntou antes, né? Pós-pandemia, o que ocorreu? A maioria das empresas, elas tiveram que abrir acessos às pessoas, né? Então, canais de VPN e etc. Então, hoje você não tem um bom controle de quem realmente acessa o ambiente. Então, muitos dos ataques, eles ocorrem por acesso privilegiado. E aí a pessoa, entre aspas, né, abre aquele arquivinho do WhatsApp, sabe? Sim. E aí já tá descansando lá um ofensor dentro da máquina. Inclusive, eles ficam Um e-mail. meio que dormindo até 100 dias no ambiente de você trabalhando tranquilo e dá nada ali Ele só vai... Tem dados tristes aí, né? Porque quando a empresa é sequestrada, normalmente ela tem uma reincidência de ataque. Porque o que ela acaba fazendo? Ah, não vou ligar, eu vou restaurar. Aí demora uns 2, 3 dias, restaura tudo e a vida volta. Então, imagina aquele not found. Eu falei que a nossa solução faz em 1 minuto. Depois de 2 dias numa tradicional que ele vai ter que ler, de camadas que seja cloud ou outras estruturas, ele vai conseguir deixar o ambiente operacional. Então, aquele cliente que está lá na farmácia, está tranquilo, né? Ele está com o medicamento urgente dele para comprar, ele vai ficar esperando lá 2 dias voltar ao sistema. Né? Normal. Claro que não. Então, 60 segundos... Eu acho que, ele vai até comprar mais coisas na farmácia. Mas 2 dias eu acho que vai ser mais difícil. Caramba. Então, nesse sentido, o ambiente resiliente, a gente prepara para isso. Seguindo um framework do NIST, onde você tem vários níveis e quanto antes você faz a detecção, antes você faz a restauração. E uma vez que você fez essa detecção, qual o portfólio e opções que eu tenho na mão para entregar para a diretoria decidir? Olha, eu posso voltar perdendo 1 hora de negócio enquanto eu analiso esse dado aqui ainda está parado para não ter perda nenhuma. Ou realmente foi crítico, eu validei aqui, eu estou com 5 dias de ataque, então eu vou ter que contratar outro time para poder fazer a limpeza, mas enquanto isso eu posso deixar segmento A, B e C. Isso a gente chama de área mínima de valor numa empresa. Então começa daí o problema, a gente aprender a fazer a classificação. O que é mais importante subir numa sala de crise? É o RH, ou é a marketing, ou é a frente de caixa? São coisas até meio óbvias, né? Mas essa decisão, muitas vezes, na crise, quando a gente está na sala, é um desespero. Difícil. Porque imagina, imagina se é semana de pagamento, tipo, folha de pagamento, sei lá. Tanta coisa que pode acontecer. O hacker. Verdade. Ele é estratégico. Ele é estratégico. E são exatamente essas dados que eles atacam. Hospitais, a gente vai abordar um pouquinho pra frente. Que loucura, gente. Já aconteceu com a gente? Já aconteceu alguma vez? Não, com a gente não. A gente nunca foi atacado até hoje. Porque a gente tem as melhores soluções dentro da nossa empresa. Casa de ferreiro não é espeto de pau. Estamos segurando forte. Um dia vai acontecer, com certeza. Ninguém vai escapar. Que isso? Mas... Que isso? Tendo mesa. Gostei. Vamos... chefe, não gostou disso. Estamos juntos. Vamos ser sinceros. Pode acontecer, porque são pessoas que estão usando os computadores, então pode acontecer. A gente nunca teve um ataque grande, teve infecção de máquinas de usuários, coisa pouca, então nunca foi considerado um ataque de verdade, mas a gente tem clientes diariamente hoje com esse problema. Que acontece? Tem clientes que perderam tudo, a empresa dele ficou parada mais de 2 semanas. Nossa. E ele não tinha o que fazer, ele simplesmente parou e ele achou coerente pagar o resgate. Não aconselhamos pagar o resgate, sempre falamos para ele não pagar. Por quê? Daí faz o quê? Tipo, se não pagar... Você pode pagar ou não pagar e simplesmente ele não devolver os dados, né? Então, porque pagar garante. Do mesmo jeito que ele te criptografou, ele pode simplesmente não te devolver ou simplesmente querer vir com outro suborno, pedindo mais dinheiro, que é geralmente o que acontece. Então, ele pagou e teve os dados dele de volta. Então, conseguiu. Foi um hacker do bem, né? Foi um hacker do bem. Sorte, né? Teve algumas lutas para conseguir, foi mais de 1 mês de serviço. Só que durante esse 1 mês, a empresa dele parou, que ele não conseguia faturar. O faturamento foi muito pouco. Nossa, imagina. Uma indústria, fabrica embalagens. E aí perdeu muito, muito dinheiro por causa disso. Então, é inviável. E ele falou que o dinheiro que ele pagou lá foi irrisório perto do que ele perdeu. Nossa. Porque o prejuízo foi muito grande. Tem empresas que tem que fechar as portas. Exatamente. Tem empresas que acabam começando do zero. Mas ele falou que se não conseguisse os dados, ele ia ter que acabar o negócio dele, porque não ia conseguir sustentar com os dados que ele tinha. Nossa. É muito semelhante, por isso que é o nome sequestro. Né? E o fim a gente sabe qual é, que infelizmente é o fim da empresa. Então, assim, o que eu comento é ninguém publica, na minha visão, né, na nossa visão, que foi atacado. Foi atacado, né? Ninguém faz um marketing disso. Mas muitas empresas, nesse momento tem alguém sendo atacado. Né? Então, o quanto a gente está preparado, né, para poder ter uma resposta
rápida, né? Igual eu comentei, você viu um exemplo de 2 semanas, né? Então, 2 semanas, imagina sem sair um carro de produção Deus. por causa da área de TI. Então, quando a IBM percebeu isso, o nosso desenvolvimento ficou totalmente focado para ter equipamentos que não apenas armazenam dados, porque quem armazena o dado, no final do dia, ele faz uma operação muito simples dentro dessa camada, que é a gravação e leitura dos dados. Então, a primeira forma de você ser atacado é você ter uma leitura massiva dos dados, que é quando você tem exposição de dados que a gente vê todos os dias nos jornais, né? Se alguém tiver acesso à Dark Web e colocar seu CPF, por exemplo, fatalmente você deve encontrar. Uhum. Então, como que isso foi feito? Normalmente por acessos privilegiados, ou seja, a primeira camada básica já falhou. E uma vez com esses acessos privilegiados, a pessoa consegue, por exemplo, entrar e fazer uma ação dentro de uma área de armazenamento como essa. Uma deleção, algo que já seria destrutivo. Né? E o legal legal não, o triste do Ransom é que ele vem com instruções, né? Ele dá hora, dá período, ó, você tem X horas para poder aceitar, não faça um restore do seu ambiente, né? E tem até um número de saque ali, né? Se tiver alguma dúvida, né? Quase isso. Tipo, um atendimento completo ali. Então, é completo, bem profissional. Não são pessoas leigas. Já intermediei alguns casos e o saque deles é rápido. Você chegou a falar com os caras? Assim? Sim, sim. O contact Você center xingou? Hã? Ou não pode? Você xingou? Não. Não, é como profissional. Jamais. Jamais. Eu ia... Antes de recuperar os dados, não. Ah, entendi. É verdade, gente. Inteligência nessa hora, né? Mas acho que eu ia xingar. Desculpa, não pode falar palavrão aqui, né, gente? Nossa, eu ia xingar demais, cara. Que é isso. Que dureza, né? Pro empresário isso, eu fico imaginando. Que loucura, gente. Isso, essa parte da IBM que a gente tanto fala, entra tanto hardware e entra parte de software também? Agora entrando na inteligência artificial. Então é isso que a gente tem para entregar. Falando de uma forma leiga para quem não conhece. Hoje em dia é um storage computacional, né? Na camada do storage, como eu comentei, no final do dia quem faz a gravação é o storage. Então, o que antes, né, desses ataques, desses desafios cibernéticos, né, existia? A preocupação com a melhor velocidade, a melhor performance, a máquina com mais capacidade no mesmo espaço, e a mais resiliente nesses sentidos, né? De uma fonte queimar e você ser avisado, de um disco queimar e você ser avisado, sistemas autônomos para fazer pedido de peça, etc. O que nós agregamos hoje é que cada uma das gravações que nós fazemos, nós conseguimos fazer a avaliação da qualidade desse dado e se ele é um dado ofensor. Então é um storage que ele levanta a mão quando quebra uma fonte, quando quebra um disco e quando você está sendo atacado por um ransom. Essa é a novidade da IBM. E nós fazemos isso diferente dos concorrentes, para todos os dados gravados. Então, uma vez que no final do dia, né, o ofensor é o storage, que é ele que decreta a gravação quando um ransom vai atuar encriptando os dados, que como que funciona a encriptação? Ele vai pegar o seu arquivo, imagina o seu arquivo market.doc, e ele vai colocar uma encriptação com uma chave. É isso que é o ransom, né, a grosso modo. Então, se você pode deletar aquele arquivo e substituir ele pelo original, aí até brinco, você dá um refresh, o ofensor fala, cara, agora esse arquivo tá limpo. É isso que a gente agrega. Que legal, que legal. Quando às vezes a gente até brinca lá que tá vindo um monte de e-mail, né? Isso é risco pra gente quando a gente abre esses e-mails? Já é um risco de cara ou não? Esses e-mails? Sim, geralmente sim. A gente não sabe até o que pode acontecer só da abertura do e-mail, que cada caso é um caso. Mas só a abertura já é um problema, já dependendo de onde você está abrindo, se for um navegador ou algo do tipo, já é um problema que pode acontecer. Então tudo depende do que tipo de vírus, o que ele está mandando, que tipo de ransomware, o que ataque, mensagem por qualquer motivo, um arquivo PDF pode conter um arquivos inofensivos, né? Arquivos inofensivos, um doc também pode conter, então a gente não sabe onde vai estar o problema. Então, tentar sempre ao máximo evitar a abertura de links e de arquivos desconhecidos de pessoas que você talvez não conheça. E, cara, tá vindo muita coisa, assim, muito real, né? Todos os dias, o banco, vamos bloquear a sua conta, você não pagou, coisa assim, é incrível. Eu fico imaginando uma empresa que seja com 20 funcionários. Como você vai controlar 20 pessoas na abertura de e-mails? Porque, tipo, que nem começou a vir currículo. Isso não é. Aí começou a vir, sei lá, tem coisas tão absurdas que eu fico assim, cara, eu tô chocada que isso aqui pode ser um risco, tipo, porque são coisas muito reais, assim. Eu fiz uma compra online e aí a transportadora, que no caso não é, mas chegou um WhatsApp da transportadora, mas assim, muito real.
falando que a minha compra tava parada na alfândega, e assim, é uma compra nacional. Então não tem sentido, né? É porque eu entendo que não faça sentido, a gente trabalha com isso, né? Mas imagina uma pessoa leiga na hora, e daí tinha um link lá pra conferir o rastreio, depois conferir o pagamento. Eu já caí, inclusive, numa mensagem da minha operadora do celular, gente. Pra fazer o pagamento, tava lá facinho lá, chave Pix, realiza seu pagamento. Peguei a chave, paguei. Não. Perdi meu dinheiro, cara. Eu falei, eu não Os, sei. os ataques hoje em dia estão muito mais sofisticados. Eles tratam os dados, né? Então eles sabem o que você tá... Por exemplo, troca de boleto é muito comum acontecer. Troca de... ele consegue fazer a leitura de alguma forma dessas notas fiscais que tá rodando que você publica no site do NFE, e eles fazem em cima dessa nota, eles fazem um boleto falso, dando desconto de uma possível erro de tributação, e te manda um boleto novo com valor mais barato. Muitas vezes o cara pensa que ele vai ter um desconto e ele paga o boleto mais barato. Então, tem várias formas que eles estão atuando. E também eles tentam pegar na ganância, né? Geralmente, mesmo que seja uma ganância, você ganhou um desconto ou ganhou um brinde, algo do tipo. Então, eles tentam pegar você de alguma forma para te chamar a atenção. Eu também recebi essa vez uma mensagem que meu pacote estava parado, tudo. Eu não tinha comprado nada, mas inclusive eu comecei a pensar, será que eu comprei? Já nem lembro. Você compra tanta coisa online hoje em dia, né? Que a gente se perde. Eles sabem, assim. Eu fiquei chocada. Como que sabe? Sabe? Como que sabe o código de rastreio, né, da minha compra? Não sei se daí é pela nota. Web. É extração de dados que, assim, a gente sabe publicamente, inclusive é uma obrigação os órgãos avisarem, né, que são as extrações de dados. Então, assim, é aquela história. A gente faz um cadastro numa portaria, por exemplo, eles pegam e tiram a foto do nosso RG, por exemplo. Quem garante que é feito com essa foto? Verdade. Porque não existe, né? Não há LGPD que mas garanta. Se esse dado ele fica exposto, ele pode ser trabalhado, e com a inteligência artificial, por exemplo, tem um cantor que eu gosto muito, que ele perdeu a voz. Né? E recentemente eles conseguiram fazer uma gravação. Obviamente, que não é exatamente ele. É do grupo do Mundo do Samba, chama Kleber Augusto. Que legal. Fundo de Quintal. Top. E ele conseguiu gravar uma música que ele escreveu usando a inteligência artificial, fazendo a renderização da voz dele, né? Mostrando a voz dele. Eu achei impressionante. Sim. Fizeram uma música da Marília Mendonça também, né? Desse mesmo sentido. Então, da mesma forma que é usado para o bem, né? Infelizmente é muito mais usado para o mal. Então aí é aquela questão, né? Engenharia de dados, engenharia reversa, tá tudo isso aí disponível, e com a computação quântica vindo é o novo desafio, né? E a LGPD veio para tentar ajudar um pouco, mas difícil, né? Como você falou, controlar 100%. É impossível, na verdade, né? Porque são dados espalhados, enfim. E também com pessoas, né? A gente, além da gente confiar e se proteger em máquina, a gente também tem que pensar no lado físico, né? E às vezes tem também inteligência artificial, máquinas fazendo todo esse tipo de ações mal intencionadas. Então, a gente, como controlar isso? Não tem como. E aí a importância de um storage hoje na camada de armazenamento estar conectado, como eu comentei, né, de forma computacional, numa estrutura de machine learning. Então, a gente tem um modelo treinado. Novamente, imagina a estrutura que a IBM tem de research para isso. Então, se um novo sensor, seja qual seja a origem dele, é criado em qualquer nível de geografia mundial, o cliente desse produto IBM, dessa família Flash System, ele consegue herdar essa nova detecção. Então isso garante assim que eu não tenho um ambiente que depende de uma atualização, né, de um firmware, de um código. Ele sempre vai estar questionando essa estrutura mãe, vamos dizer assim, que é uma máquina treinada para isso, usando inclusive inteligência artificial para poder fazer esse tipo de proteção. Então isso já é embarcado no produto, não tem um custo adicional de ter que pagar mensalmente, é dentro do pacote que é fechado. Um usuário muito pequeno já pode ter isso. Que legal. Então isso é que nós entendemos como um dos itens de resiliência também. E a inteligência artificial agora veio então para somar ainda mais essa... Ou não, né? Ou talvez ajude também os dois lados, talvez. Aqui a gente está tentando ajudar. Treinar ela, né? Exatamente. Não ao contrário, né? A gente trabalhar para ela. Isso aí. E como que vê? Como que tem se agregado, né? Como a IBM tem se atualizado hoje com esse novo cenário de inteligência artificial? Trazendo isso para a solução e o que vocês entregam. Então, na parte, igual eu comento, do storage de produtos de segurança, existem produtos, principalmente a linha de call centers, por exemplo, a IBM foi muito inovadora nisso.
Os principais bancos já utilizam. Então, quando a pessoa, por exemplo, fala um sotaque, ela já entende a região da pessoa e já começa a fazer todo o direcionamento e responde da mesma forma. Então, esses são alguns exemplos de treinamentos, né, que existem. Mas na parte do storage é mais focado na segurança, no primeiro ponto. O segundo ponto é na gestão do storage. Então, qual que é o primeiro problema? A gente até comentou aqui. O storage está enchendo, né? Muitas vezes a pessoa não tem tempo de observar isso. Então, se eu te entrego um gráfico de tendência, olha, a área de marketing é responsável por 99%, brincadeira, 99% do consumo. Me ajuda aí, Rotinho. Isso na linha do tempo, então quer dizer que a área de marketing tem que ter uma área maior. Aí o nosso storage ele tem vários tipos de mídia. E eu entrego para ti uma mídia ultra rápida, ultra segura. Aí você faz toda aquela campanha, o que você faz depois que você finaliza uma campanha? Você guarda esse dado. Então, dentro do ecossistema do storage, a gente chama isso de ILM, que é a gestão de como o dado vive dentro de um disco, de um storage. Então, quer dizer que hoje você compra um storage caro, porque tem todas essas funções, e armazena um dado. Se eu colocasse uma lupa no storage, eu armazeno mais ou menos 70% de dado parado. Então, no nosso modelo, eu vou te dar esse relatório e mais que isso, eu te dou um ferramental que com a IA vai começar a mover esses dados em outros tipos de mídia, de forma totalmente transparente. Se você precisar do arquivo campanha 2020, você dá o clique, ela vai demorar um pouquinho e vai aparecer para você. Então a gente vê isso, por exemplo, no Netflix, por exemplo. Você tem aquele vídeo muito antigo, você dá o play, ele para um pouquinho, aí ele carrega e começa. E se você começar a assistir de novo, ele já não para mais. Porque ele carregou aonde deveria. Então, isso é a gestão aonde estão os dados. Então, assim, mesmo para clientes pequenos, inclusive podcasts, nós podemos fazer esse tipo de gestão, assim, um ambiente valor agregado muito interessante. Isso nós chamamos de software, né? Storage definida por software. É bem importante. É bem legal de se trabalhar nesse modelo. Nossa, muito legal. E a questão de segurança também com IA embarcada é o que a Rochinha está falando. O storage de inteligência artificial vai estar fazendo todas essas análises sozinha, sem você estar aí o tempo todo. Então, por exemplo, questões de ransomware, ele vai detectar que está acontecendo alguma coisa diferente, porque o padrão que você tem do uso do storage, ele já conhece. Se alguma coisa chegar a acontecer fora do padrão, ele vai botar um alerta, tipo, olha, geralmente marketing usa, não sei, 100 teras. Agora eles viraram para 200 teras da noite, de um dia para 8. Assim, Entendi. alguma coisa está acontecendo, dá uma olhada, isso não é normal. E aí é onde a gente entende a importância de detectar as coisas de forma rápida, que é principalmente porque a gente está embarcando em inteligência artificial, porque a máquina vai entender mais rápido do que a gente, porque você pode perceber que alguma coisa diferente esteja acontecendo, mas a máquina vai detectar imediatamente. Então, são os benefícios que a gente está tentando colocar dentro de, não as linhas maiores de storage, todo mundo, todos, porque a gente entende que todo mundo precisa dessas ajudas. Exatamente. E assim, vamos ser mais específico em ser rápido, né? O ser rápido para a IBM, a gente tem uma proposta de 60 segundos, né, dentro de uma condição específica de implementação, de permitir que você, uma vez que foi detectado o ransomware, você tenha a capacidade de retornar num ponto de imagem a solução, né, saudável. Então, o que é isso? Isso nós chamamos de ter uma cópia, uma foto imutável. Então, no ecossistema dessa família, nós garantimos que nós fazemos uma detecção lendo todos os dados em segundos e permita que você tenha vários pontos de foto imutáveis. O que é imutável? Imutável é assim, se um ofensor ele invadiu o storage com aquele acesso não privilegiado, ele consegue, na visão dele, deletar tudo. Só que, na verdade, no nosso storage não deleta nada. Ele deleta até a área, a máquina pode até, vamos supor, ele entrou e deletou um volume de produção. A máquina vai cair. Só que o volume mesmo, ele ainda está preservado porque nem a própria IBM consegue deletar isso. Então, existe uma única maneira de fazer essa deleção, que é com a expiração que o próprio cliente define. Então, com isso, a gente consegue ter um nível de segurança dentro da própria caixa em segundos. Eu não preciso, nesse momento, retornar backup. Então, isso é bacana porque em 1 minuto hoje, 1 minuto de encriptação... É muito absurdo, 1 minuto. É absurdo. Eles conseguem encriptar em média em 1.7 teras. Então, enquanto a gente conversou aqui em 30 minutos, já teria destruído várias empresas por aí. Meu Deus. Então, é bem importante. Esse segundo inicial é o principal, porque é ali que está
a chave, né, de você não deixar a empresa aí 2 semanas parada e a pessoa sem opção na mão, porque ela não tem. Né? Atacou o backup, atacou, entendeu? Uhum. É nessa linha de raciocínio. Que legal. Quais são os principais tipos de ataques cibernéticos hoje no Brasil? Existe isso aqui? Que a gente possa... Então, tem o ransomware, que é o que a gente já falou, que é o sequestro dos dados, e ele acontece principalmente pelo phishing, que é o que a gente chama desses e-mails, mensagens de texto, tudo que chega e você cai. Uhum. Então, principalmente seria esse. Eu acho que os acessos também, por exemplo, A VPN que você citou, acho que acesso aberto. tem o usuário interno, né? O usuário interno, por incrível que pareça, ele é um grande ofensor ainda, né? É que as invasões hoje em dia, elas acontecem de várias formas, mas com um intuito quase o mesmo, né? Final parecido. É parecido. Então, ele pode usar acesso privilegiado de alguém, ele pode usar phishing em e-mail ou em sites e tudo mais, mas o fim mesmo é ele sequestrar os dados. Então, são várias formas de ataque, mas o intuito final é criptografia. Hoje em dia, já não tem mais aquela questão de perder os dados só por se perder mesmo. Hoje em dia eles tentam criptografar para poder... Geralmente, antigamente, o povo trabalhava muito com transformar as máquinas em zumbi para fazer outras coisas, e não realmente criptografia de dados. Hoje o foco maior financeira, né? Tá no dado mesmo, né? Tentando focar na parte financeira. Eu ia até perguntar disso agora. Quais setores da economia estão mais expostos? Então, essa parte é extremamente visada. Então, acho que Esse principalmente qualquer setor que não possa ficar parado por muito Aham. tempo. Então, na realidade, quase todos. Mas a gente entende que tem setores que têm informações mais sensíveis que outros. Por exemplo, o setor financeiro, todas as senhas, contas bancárias, o setor da saúde, por exemplo, não sei, as histórias clínicas, tudo isso é muito sensível e são um alvo muito grande. Também a parte de varejo ou setores de logística, que eles precisam ter as informações aí na hora para conseguir transacionar tudo. Então, na verdade, quase todo mundo. Na verdade, todo mundo. Mas acho que esse setor... Igual há pouco tempo, né? A gente teve o caso de uma transportadora grande que parou, né? Que loucura, gente. Eu fiquei imaginando... Cara, o desespero de todo mundo, né? Acho, lá dentro, né? Porque... É triste. Eu digo que eu sou efeito de meu tamanho de pizzas dentro de sala de crise. De verdade. Porque eu já virei muitas noites em sala de crise que, assim, traz todo mundo, vem quem é o melhor, traz a galera e vamos subir o ambiente na ideia de reconstrução. A minha especialização dentro da IBM sempre foi na parte de recuperação de dados e desastre. Meu Deus. Então, desse ponto de vista, a gente sempre viu o ambiente inteiro, né? Onde estão as fragilidades e etc. Então é bem importante, aí a questão da maturidade. Por exemplo, existe um outro ofensor que é um desastre natural. Então quando a gente pensa hoje no modelo atual, que nós... Eu ia perguntar disso. Legal. Que a gente acaba ofertando, tem que ser considerado isso também. Então necessariamente, eu fiz toda essa proteção local, mas se não existe uma maturidade, talvez de ter um mundo híbrido em alguns cenários, ou uma estrutura replicada, você não tem um ambiente resiliente, de verdade. E aí você não tem opção de um retorno imediato, e onde uma empresa, às vezes de envergadura, né, muito grande, acaba comprometendo toda uma cadeia de blockchain, etc., por conta disso. É bem, bem crítico. Falando dessa resiliência, né, até um pouco do que a gente vai abordar com alguns clientes nossos, explica um pouco pra gente dessa estrutura de cyber resiliência da IBM, né, voltado para esse dentro do Flash System, não sei se eu falo certo, mas pra gente, né, apresentar um pouco disso. Como eu comentei, basicamente ele tem 2 momentos. A gente garantir as cópias imutáveis, que é a capacidade do storage de tirar fotos na linha do tempo, como se fosse um backup de um celular, que você tira uma foto e vai ter aquela hora, minuto, segundo preservada. E essa foto tem que ter uma qualidade que nenhum ofensor ou nenhum usuário, né, com acesso privilegiado ou nenhuma outra forma de acesso consiga destruir o dado. Então esse é o primeiro passo quando a gente pensa dentro da camada de storage. O segundo passo é fazer a detecção no storage e de todos os arquivos de possíveis ofensores como esse. Então, se o ofensor é alguém, por exemplo, deletando uma área de sistema de arquivos, ou é um próprio ransomware encriptando, eu tenho que levantar a mão e te avisar. Mas isso não é o tudo, isso eu estou protegendo a caixa. Aí nós vamos para fora da caixa, que seriam os backups. Então, tem uma estrutura de backup que seja capaz de te avisar que o backup não está legal. Nossa solução hoje faz isso. Eu faço um backup e falo, esse backup que eu fiz tem uns gremlins ali dentro. Então eu vou descartar ele. Você quer descartar?
Porque você tem que, né, aí você teria que abrir esse backup e analisar ele. Nós temos ferramental para isso. E aí esse ferramental todo ele se integra naquela estrutura de machine learning treinada que vai poder fazer a identificação com alguns sensores desses problemas, né, e garantir que você sempre tem o dado íntegro. Mas se tudo deu errado, assim, questão de desastre natural, eu preciso voltar. Eu consigo voltar rápido no ambiente? O que é rápido? Eu consigo, nos primeiros 5 minutos, deixar a máquina no ambiente de valor mínimo do cliente operacional. Então nós temos soluções, por exemplo, eu consigo subir o banco ou subir uma VM utilizando a área de armazenamento do software de backup. Então isso é um pouco inovador, porque você antes teria que restaurar o ambiente, reconstruir o storage para poder subir a máquina. Então estou te dizendo que eu consigo já ligar a máquina. Enquanto ela está restaurando, né, o usuário já está conseguindo acessar para leitura, pelo menos. Aquela história do arquivinho TXT, né? Qual que é o arquivinho TXT? Quebra a porta, pelo amor de Deus. Eu perdi a senha da entrada da empresa. É quase isso. Entendi. Então, no nossa visão, um conjunto de itens e sempre, né, trazendo o time de segurança junto. Isso é importante. Né? O time que vai fazer a gestão de software de SIM, SOA, para você fazer essa integração. Que legal. E isso é o que a gente entrega, Gil. O que seria hoje, tipo, pra gente chegar numa empresa? Vamos falar um pouco de boas práticas, né? Que uma empresa precisaria ter. Então, para iniciar, qual seria o processo da nossa a gente geralmente trabalha com vários fornecedores de software e outro. A gente faz uma análise com o cliente, tenta identificar quais os pontos de falha. Muitas vezes o cliente pensa em alguns pontos básicos, então ele vai trabalhar com, primeiro, protegendo o dado inicial dele com mais qualidade, depois vai pensar num ponto de replicação, algo do tipo. Então cada vez ele vai agregando valor a essa solução, né? Então dependendo de cada coisa, ele vai aumentando. Então depende, tem cada cliente, tem clientes que aceitam você fazer uma análise completa do ambiente e uma melhor solução para ele. Tem clientes que acham que talvez é desnecessário até ele passar por um problema sério, mas até então ele acha que não é necessário. Então tem várias formas de a gente tratar. A gente trata com qualquer área, qualquer tipo de solução. A gente tenta agregar valor sempre atender a melhor forma possível o cliente, né? Então a gente consegue fazer isso em qualquer cenário. Desculpa, pode... Não, eu acho que a gente tem que mudar hoje um pouquinho a mentalidade de que não é só pensar na proteção dos dados. Então, essa parte da camada inicial de, meus dados estão protegidos hoje, mas você também tem que pensar na parte reativa. Então, por isso que a gente já fala de cyber resiliency, que é esse conjunto de proteção e recuperação. Porque, que a gente tá falando, beleza, você tem as boas práticas, faz o backup e tudo, mas mesmo assim aconteceu alguma coisa. Então, você já tem essa parte da recuperação, da reação pronta para você se recuperar, voltar à operação e tudo. Então, isso por um lado. E a gente também fala aqui de uma regrinha, que é a regra 3-2-1. Então, a gente recomenda que o cliente deveria ter 3 cópias dos seus dados, 2 delas de forma diferente, seja disco e tape, disco em nuvem, e uma dessas cópias por fora do data center, porque pode acontecer qualquer coisa, um ataque no data center local, um desastre natural. Então, todas essas são boas práticas que a gente deveria tentar, assim, utilizar para ter um ambiente mais resiliente. Resiliente é igual opções. Até num táxi uma vez, nessas, né, caminhadas, teve um caso de um caminhoneiro que eu falei, putz, né? Ele, do nada, assim, eu ia fazer uma palestra sobre resiliência, ele, olha, caminhoneiro é o tipo, né, de profissional mais resiliente que tem. Eu falei, sério, cara? Putz, me fala mais disso, né? Ele, a gente tem que saber consertar o caminhão, trocar pneu, tem que fazer tudo, porque a carga não pode parar, né? Não pode ficar parada. Aí com as determinadas analogias, faz muito sentido, né? E às vezes a gente, como área de TI, acaba não passando essa criticidade para uma área de diretoria. Por isso que é importante o time de segurança hoje estar junto, porque muitas vezes a área de TI vai falar, eu quero o disco porque ele é super rápido, ele vai inspecionar todos os arquivos e ele vai fazer uma cópia imutável. O diretor, legal, quanto custa? Aí a abordagem, olha, eu quero um disco porque ele faz tudo isso que ele falou e a hora da sua empresa custa X reais parado e se eu tiver um ataque eu não vou conseguir voltar. E eu, como segurança, também preciso dessa estrutura para avisar no momento 1.
Ah, tudo bem, vamos Diferente. conversar mais. Aham. Acho que é nessa abordagem. Eu ia perguntar disso, que hoje aqui o pessoal ainda é muito resiliente Sim. a esse tipo É, de por exemplo, solução. o que a Maria acabou de falar da regra de backup 3-2-1, hoje já se amplia um pouco isso, já chama 3-2-1-1 de novo, que eles querem, pelo menos uma cópia dessas tem que ser imutável, não importa qual delas, mas uma delas tem que ser imutável. Então, mas isso tudo, quando você vai tentar explicar isso para ele, sempre é um custo, né? Então, e a maioria das vezes ele pensa só no custo, não pensa no que realmente a solução está agregando para ele. Então, o cliente, muitas vezes, ele, por mais que não, mas ele pensa que é uma despesa que ele está tendo, que o negócio dele é outro, não é TI, o negócio dele é outra coisa. Então, geralmente, ele pensa isso, mas 99% das empresas hoje precisam do dado, então não tem como escapar. Mesmo o cara que vende um pão na padaria, ele precisa fazer o fechamento dele diário lá e não tem como ele escapar do dado. E isso geralmente vai estar no computador. Hoje em dia já não, ninguém mais usa bloco de notas para anotar nada, ninguém usa Aquela Caneta nota. né? Caneta na orelha e o caderninho, né? anotar no saquinho de pão não existe mais, é difícil. Então hoje em dia o dado tá aí O recibinho, né? e cada um tem que tratar da melhor forma possível. Então esse é o papel de tentar agregar esse valor. Maturidade, né? Isso. Acho que a maturidade dos dados, assim, eu atuei bastante na crise que teve hídrica não, né, de desastre em Porto Alegre, e fica bem evidente, né, algumas questões que só a cloud muitas vezes ela ajudou, mas na hora das empresas estarem retornando, estão com boletos muito grandes. Então isso força, no nosso ponto de vista, que o mundo híbrido, o mundo com opções de várias camadas de armazenamento, como essa que eu comentei, onde você tem uma estrutura de armazenamento que é capaz de te ajudar, uma vez que você coloca ferramentas de observabilidade no ambiente, a direcionar onde que o dado deve dormir no fim do dia. Então isso tudo no final quer dizer que você não precisa comprar apenas a camada mais cara. Isso te permite, muitas vezes, fazer uma replicação do ambiente para um outro site, ou até mesmo contratar uma outra cloud, se for o cenário. Eu ia te perguntar sobre isso. Sim. O que você vê sobre o cenário atual hoje de repatriação de dados? Que assim, a gente vê falar algumas coisas, eu queria saber como que a IBM enxerga isso, essa repatriação de dados, que teve uns 5 a 6 anos atrás, teve um boom muito grande, que só ia existir cloud e o ambiente on-premise ia morrer, e hoje em dia a gente vê que tem muitas empresas retornando e deixando algumas coisas que são essenciais na cloud, outras coisas vindo para on-premise, então que é dentro de casa, então a gente enxerga isso. Gostaria de saber de vocês o que vocês enxergam sobre isso. Do meu ponto de vista, assim, até brinco, né? Eu gosto de rádio, por exemplo, né? E eu brinco que eu sou a pessoa que, no meu prédio, por exemplo, eu sou o que grita gol primeiro antes de todo mundo. Porque lá tecnicamente é a forma mais simples de você transmitir uma informação. Trazendo isso para o mundo do que a gente está conversando, de resiliência, etc., repatriação, existe um custo para isso. E esse custo em nuvem pública não é muito barato, né? Então, quando a pessoa faz essa conta completa, logicamente tem vários tipos de contrato, etc. Mas eu enxergo que quem foi sem ter uma maturidade de como ir, de forma assim, fazendo, né, toda a metodologia, entendendo se talvez seja um modelo mais híbrido, muitas vezes aqui no Brasil, um simples problema de comunicação, uma empresa, por exemplo, uma regiões que não é muito no eixo, né, onde estão as melhores fibras, etc. Teve uma obra, escavou uma fibra, acabou a conexão. A empresa parou? Então são problemas que ficam evidentes quando a pessoa vai de forma, né, indiscriminada, ela acaba não tendo um estudo financeiro completo de se eu tiver que retornar tudo e quiser repatriar meus dados, quanto custa? Então, ao ponto de que quem foi prefere deixar os dados expirando e começa do zero gravando os novos dados, porque não consegue trazer todos os dados de uma forma viável e financeira. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o mundo híbrido ele é o mais quente nesse momento. Então a gente tem que ter a maturidade que a cloud é uma tecnologia bacana que veio, né, e tudo, mas nós temos opções ainda para fazer dentro de casa. Igual eu comento, uma simples conexão pode derrubar a sua empresa se você tiver totalmente, né, apenas, né, de uma forma única numa cloud, né? Então é bem questionável. Tem que ser bem avaliado. Que legal, gente. Acho que tudo isso é tipo um seguro. Seguro de vida, seguro de carro, um plano de saúde, né? A gente nunca quer investir, nunca quer pagar, porque a gente fala, não sei quando eu vou precisar, né? Mas a gente precisa, porque na hora que acontece, e aí, o que vai acontecer, né? Então é sempre
não é só sobre, mas como a Maria trouxe, né? Não é só sobre a prevenção, mas também quando acontecer. Como que vai ser, né? A gente tem os dois cenários de forma bem clara pro empresário hoje. Que legal. E sobre tendência, sobre, sei lá, futuro? Existe algo que vocês já podem trazer, adiantar? Ou que seja pessoal, ideia? Ou que seja alguma novidade? Segredos. O pessoal tá aqui. Segredos, spoilers. Eu entendo assim. Hoje a dinâmica, né, ainda mais, acho que o que está muito próximo de acontecer é a computação quântica e itens nesse sentido. Hoje, com a inteligência artificial, que todo mundo fala disso, né? Qualquer palestra, de qualquer tema, inteligência e qualquer artificial. coisa. Isso. Tudo, gente. Tudo. Meu Deus. O que isso tem, no nosso ponto de vista, né, principalmente na parte de storage, acaba acarretando como um efeito colateral? Você tem uma velocidade, uma esteira de desenvolvimento muito mais rápida, que é muito mais agressiva no consumo dos dados. Então, hoje, no ponto de vista da IBM, ter equipamentos com densidade e essa possibilidade de você fazer uma melhor gestão do ciclo de vida dos dados é o segredo para a gente conseguir sustentar esse consumo desenfreado que existe de armazenamento de dados. Então, eu estou dizendo assim, hoje eu tenho uma solução que nós armazenamos para dados do tipo frio, que é aquele que eu comentei, que é imagem, por exemplo, de exames, arquivos de documentos legais de contrato por 20 anos. Isso a gente chama de dado frio dentro desse ecossistema. Eu coloco 75 peta de dados num rack de 19 polegadas padrão. Isso é uma tecnologia que nós chamamos de Deep Archive, que alguns fabricantes, concorrentes, né, eles mataram isso há 5 anos atrás. O nosso roadmap hoje, isso a gente chama de LTO, que é a fita, ele hoje está na 10, né, assim, um cartuchinho armazena 30 teras, e temos roadmap a longo prazo no consórcio, que tem outras empresas também, mas a fabricação do drive é da IBM exclusivo, né, porque ela acreditou, ela tem esse know-how, né, e assim, até brinco, né, então a pessoa vai, vou para cloud, não quero saber de tape, legal. Preciso do armazenamento mais barato, cloud, que você tem aí para poder guardar esses dados. Tudo bem. Mas, o SLA demora um pouquinho, uns 16 horas, tá? Onde que você armazena esses dados? Armazena numa tape. Entendeu? Então, no final do dia, a solução e a inovação está nisso. A gente conseguir colocar cada vez mais poder computacional nessa camada de disco, gestão nessa camada de storage, ou seja, um storage sempre mais inteligente, que consiga cada vez comprimir mais. A gente vai ver os discos serem mais densos cada vez mais. Então a gente tem máquina que, por exemplo, começa com 1 de tamanho, né, 2 centímetros e pouquinho. A gente consegue armazenar hoje já os 300 teras. Ela pode chegar ao dobro, ao triplo. É isso que a gente vai acabar vendo aí nos próximos anos. Entendi. E essa integração toda, porque tudo isso no final do dia tem que nos favorecer, né? Então, acho que a IBM ela tem uma integridade muito grande. Tivemos até softwares que saíram de linha da área de inteligência artificial por trabalhar de forma tendenciosa. É um caso bem emblemático que aconteceu na Índia, teve vários boatos disso aí. Então é a questão de a estrutura de armazenamento, né, itens de segurança, trabalhar a favor das empresas, sempre construído a 4 mãos. Que legal. Essa é a tendência. Legal, muito legal. E hoje tem algo que vocês queiram complementar de alguma informação que a gente não falou, que eu não trouxe, que eu não abordei? Acho que a gente conversou quase de tudo. Foi legal. Passou uma hora. Gente, eu nem vi o tempo passar. Acabou o copo de... Meu medidor é o copo de água. Acabou, ferrou. Eu falei, gente do céu, quanta coisa a gente tem pra falar. Mas acho que o ponto legal, importante a gente trazer, é que essa parceria, essa aproximação mesmo, essa junção, né, da IBM com a Cima, importante levar para os nossos clientes essa clareza e que vocês estão com a gente, né? Tipo, cara, se precisar, tá dentro. A gente tem o Rochinha aqui que como eu posso falar? Especialista? Não, eu ia brincar, especialista. No Falar histórico? que ele mas ele nossa, justa IBM. pessoa. Não, longe disso. Que pode ajudar a agregar, né, junto ao nosso storage aqui da Cima, mas que acho que esse é o grande diferencial, a gente poder estar dentro do cliente, né, Ju? Buscando entender realmente o negócio dele, a necessidade e trazendo vocês junto nessa, né? A gente Entender que é uma consultoria, assim, que a gente Exatamente. quer entender e que não seja uma coisa transacional. Isso. Assim, a gente não quer vender só o laptop para você, a gente quer entregar uma solução de valor, que junto com a Cima, tudo que eles ofertam além de storage, porque o mundo não é só storage, tem também muita coisa que tem que ir junto. Aqui a gente tem uma parceria muito forte e bacana para todos os nossos clientes da região. Que legal, acho que isso é... De outras regiões, porque a Cima tem Isso mesmo, muito mais... agora já estamos fora já, né, Ju? Isso mesmo.
Legal, mas precisando, então, gente, estamos aqui prontos para atender vocês, junto com o Rochinha, com a Maria, o Ju, né, que já vai estar junto aqui também. Tamo todos. Mas é isso, obrigada mesmo por Obrigada essa a vocês. visita e oportunidade de estar trocando mais, né, conhecimento, trazendo essas informações extremamente inovadoras e talvez em primeira mão aí alguns spoilers também, né, que o Rochinha deu pra gente. Mas muito legal essa troca, muito legal esclarecer isso, né, para o cliente, enfim, para quem consome e não só para o cliente, né? Às vezes, sei lá, quem tá estudando, quem quer entender mais do assunto, acho que isso é muito bacana, né? Não, perfeito. Uma consideração final que eu acho legal, né? Dentro do nosso time técnico, a gente trabalha sempre em conjunto também, né? Então, eu até brinco, mas a gente sempre faz revisões. Então, construção sempre tem que ser a 4 mãos, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, parceria IBM em cima com o cliente. Eu fico muito triste quando chega uma proposta que já está tudo definido. Aham, desenhado. Porque muitas vezes faltaram alguns questionamentos que podem mudar o rumo e realmente atender, né, a questão do cliente. Seja até um software, um ambiente, pode ser até o famoso menos com mais. Aham. Então a IBM é muito favorável nessa questão do ecossistema. E geralmente também eu acho que o cliente, quando a proposta já vem pronta, ela já vem desenhada de uma forma talvez errônea e você Uma talvez... visão única, né? Então acho que Sem a visão do global. Uhum. o certo é ter mais de uma visão para complementar mesmo esse Uhum. entendimento de cada um sente de um jeito diferente. Você sente da parte técnica, eu talvez sinto com a parte do cliente, tentar achar a melhor forma de Comercial, o bolso, né? Acho que Isso. tudo, né? Por isso que é importante realmente É. todo mundo tá junto, né? Desde o gerente de contas, que faz choramingar, gente, não, o cliente não quer tudo isso, ou ele quer, vamos redesenhar, entender realmente algo que atenda em todos os sentidos, né? Tanto a parte de estrutural, que vai realmente ser eficiente, a solução em si, mas a parte financeira, e o que engloba tudo, A né? gente aqui tem que fazer mágica, Isso encaixar mesmo. os orçamentos. Com ela. Aí, ó, Maria. Pessoal, vou deixar aí o arroba da Maria pra quem quiser pedir um desconto, ajudar. Me envolvem. É. Mentira, acima que vai levar ela, entendeu? Então a Maria vai estar com a gente e o Rochinha. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, time. Obrigada. Foi muito boa, muito bom o papo. Espero ter uma próxima, né? A Maria Com vai visitar a certeza. gente de novo e a gente vai conversar muito mais aí. Show de bola. Obrigada, Vi. Spoilers. Isso aí, exatamente. Valeu.